Em seus primeiros anos, o Promebo teve atuação focada na disseminação do conhecimento e aproximação com os criadores. O empenho e a dedicação de João Vieira de Macedo Neto, o Macedinho, foram fundamentais no surgimento e ascensão do programa. Agregador por excelência, o criador visionário esteve presente desde o embrião do Promebo, fornecendo dados de seus animais para a pesquisa realizada por Luiz Alberto Frias. Nossa história, a história do pai, da nossa família, da nossa empresa, se mistura muito com a história do Promebo. Nós fizemos parte da história de sucesso do Promebo, assim como o Promebo faz parte da nossa história. Porque nós somos a 4ª geração de uma empresa que se especializou na produção e comercialização de genética e que exatamente há 40 anos faz uso do Promebo como a principal ferramenta de seleção. O pai sempre foi uma pessoa muito curiosa, estava sempre buscando novas ferramentas, novas tecnologias que ele pudesse aplicar no rebanho para aumentar a produtividade, para ter mais convicções nas suas escolhas. E assim nasceu então a relação dele com o Frias. Em 73, quando o Frias estava trabalhando ainda nos seus dados para a conclusão de mestrado, ele usou então dados que o pai já tinha coletado no rebanho, assim como de outros criadores também. E esse trabalho de tese do Frias veio dar origem depois, então, ao Promebo, que tantos produtores puderam se beneficiar dele. Bom, e para nós, para a família, né, foi extremamente gratificante o pai ter recebido esse prêmio, né, nos 35 anos do Promebo, como um reconhecimento do pioneirismo, do trabalho e do grande incentivador que ele foi. Macedo era um homem de um entusiasmo e era muito parceiro. Ele não queria as coisas só para ele. Ele conseguia uma coisa e se ele tinha um sêmen de um touro bom, ele me ligava, quer umas doses, pode vir buscar. Sempre proporcionava para a gente coisas boas, né? E eu acho que ele fazia isso com muita naturalidade porque ele tinha convicção dos benefícios que o programa poderia trazer. Por isso a força que ele teve, né, e o empenho que ele colocou e obteve esses resultados. Na medida que o tempo passava, o programa crescia e ganhava novas ferramentas através de investimentos e atualizações. A implementação do modelo da diferença esperada da progênie, a DEP, na metade dos anos 80, aumentou muito o número de dados e parâmetros a serem estimados. Na época, as DEPs ganhavam força com a difusão da inseminação artificial e da implementação da metodologia dos modelos mistos. Mas na primeira fase do programa, que foi durante a década de 70, né, só permitia comparações em nível de rebanho. Então depois o trabalho se aprimorou com a metodologia de modelo misto, possibilitando então comparações entre rebanhos. E concomitante então ao desenvolvimento da informática e dessa metodologia, teve também a expansão da inseminação artificial, que possibilitou então conectar os rebanhos de uma melhor maneira e eliminar então essas diferenças ambientais entre rebanhos, entre grupos, possibilitando então a comparação a nível de raça. O Promebo possibilitou a testagem a comparação de touros estrangeiros, de touros franceses, de touros americanos, com os touros produzidos aqui na nossa propriedade. Possibilitou a comparação e por muitas vezes os touros produzidos aqui, talvez certamente por uma condição de melhor adaptação ao meio ambiente, tiveram resultados bem superiores à genética importada. Então é muito importante para a pecuária nacional a gente ter essa ferramenta para poder avaliar corretamente os animais nascidos aqui no Brasil, em comparação às vezes até com o sêmen de animais estrangeiros utilizados. O diferencial do Promebo foi que ele foi se ajustando às necessidades que o produtor buscava, entendeu? O Promebo é uma ferramenta essencial para comprovação.
O que aparece nos DECAs, DECA 1, os DECA 2, os touros que a gente mais usa, né, são, como disse, essenciais para que a gente tenha certeza do caminho que está percorrendo, se a gente está no caminho certo, se está os resultados obtidos realmente confirmam aquilo que se esperava. Um touro é aquilo que ele reproduz, não o que ele sai na fotografia. A história continua. No terceiro capítulo, como funciona o programa? Qual a sua aplicação, sua estrutura e abrangência? Promebo, 40 anos de trabalho pela pecuária brasileira.